meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa Cidade na Rede, o nosso encontro semanal sempre com grandes convidados, grandes personagens. Nesta semana, quero falar sobre arte, quero falar sobre dublagem. Olha, muito mais do que isso, a história do cinema, a história da televisão. Além disso, você que gosta de esporte, de transmissão esportiva, eu trouxe tudo isso aqui para vocês, representado por um dos grandes personagens deste país. Estou falando de Orlando Vigiani, o dublador mais antigo do Brasil. Quando eu digo antigo, eu digo vivido, de história, 62 anos dublando. Viu a dublagem sair dos grandes filmes, dos cortes para os computadores, voando por todos os personagens. Aliás, ele já deu a sua voz, emprestou o seu talento a personagens históricos e a gente vai saborear todos eles. Que prazer receber um grande amigo, uma referência para mim como jornalista também, Orlando Vigiani. Obrigado, meu amigo. Essas palavras são suspeitas, amor. Muito obrigado por essa recepção que você está me dando. Olha aí, ó. Mas eu estou um pouco nervoso porque eu estou ao seu lado. Recepção muito calorosa, muito obrigado. Quero deixar um abraço especial, um cumprimento especial a você que está nos acompanhando. E, claro, estarei aqui para poder falar um pouquinho sobre essa arte mágica, né, que é a dublagem no Brasil, e também das outras coisas que eu fiz ao longo de 62 anos. Né? Digo 62 anos porque vozes masculinas sou eu. O Rio de Janeiro tem a dubladora Selma Lopes, que me parece a mais longeva também das vozes femininas no Brasil. Então, estou aqui para satisfazer a curiosidade de todos, né? E poder estar aqui ao lado do meu amigo Luciano, que temos aí grandes histórias ao longo do nosso papo. Ele vai relembrar alguma coisa aí, vocês vão ver. Com absoluta certeza. Mas eu quero já de cara, para a gente falar um pouquinho sobre dublagem, porque a sua história, Vigiane, ela se confunde com a história da dublagem no Brasil. Você iniciou os estúdios BKS, onde onde estamos hoje, sim. mas nossa produtora, mas ainda era o nome de Gravação. Isso, você ainda um garotinho com apenas 12 anos de idade. Conta como é que foi isso. Eu comecei minha carreira cantando, né, aos 8 anos de idade. Eu já cantava na televisão num programa chamado Clube Papai Noel. Os mais antigos, os vovôs aí principalmente, vão lembrar desse programa, que acontecia na Rádio Tupi e na TV Tupi, né, naquele tempo. Então, era um programa que acontecia aos domingos e aos sábados. Eu vim de um teste de lá, a minha vida foi com um teste, né? Já vim de lá com um teste. Depois fui para a Rádio São Paulo com um teste de 868 crianças, eu passei em primeiro lugar, olha só. Isso já na década de 60. E de lá, fazendo as radionovelas, né, que era, na época, o que tem hoje as novelas na TV, né? Então, naquele tempo era na rádio. Eram radionovelas, né? E eu vim de lá, me viram fazendo radionovela, eu subia numa cadeira lá para poder fazer e poder me apresentar. E de lá eu vim fazer um teste, porque no Brasil, um decreto do presidente Jânio Quadros, que ficou pouco tempo, né, mas ele assinou um decreto que todos os filmes, documentários, tudo aquilo em língua estrangeira que entrasse no Brasil, daquele momento em diante, teria que ser dublado. Então, isso foi em 1962. E aí, a gravação do seu Mário Aldrá, ele começou em 58, foi até 62. Eu entrei em 62. Depois, ele passou a empresa para ser a grande e famosa versão brasileira AIC, São Paulo, né, que é a AIC. E hoje, graçamente, está aí também nas mãos da Pierângela, a BKS. Né? Eu trabalho aqui, já fiz um gamezinho esses dias também, novela que eu já fiz aqui. Enfim, a continuidade dentro deste próprio prédio onde eu estou hoje, onde eu comecei, e hoje totalmente diferente. Né? Sempre foi uma paixão sua, né, a dublagem, porque você chega na dublagem, colocou a sua raiz de uma maneira
histórica, né? Só para que você possa entender, meu amigo, a dublagem era, quando eu comecei, eu também subia numa cadeira, no pano de fundo lá, uma cabine, né, que eles construíram, que só tinha um microfone, uma estante e uma tela que nem essa aqui, 35 milímetros, o projetor ficava em cima, como se fosse um projetor de cinema. Até porque naquela época não existia o VT, né, que tem hoje, né? A televisão, o monitor. Isso. E não tinha som. Então, eu comecei dublando, não tinha som. Então, isso é uma grande escola, né? Então, você tinha que encaixar os movimentos labiais. Eu era uma criança. Criança aprende tudo um pouco mais fácil. Você tinha os movimentos labiais, mas não tinha o som. Então, você tinha que mais ou menos visualizar, colocar na boca, ver a frase, mais ou menos o tamanho, o tempo que dava, e ali você dublava. E ao meu lado, quando a cena exigia, né, quando a cena tinha mais 3, 4, 5 pessoas, cada um do lado. Então, todos dublavam juntos, né? Todos dublavam juntos. E as cenas aconteciam e cada um dava a sua fala. Se alguém errasse, tinha que voltar de novo para poder fazer. Então, todo mundo já tinha aquele certo cuidado, né? Todos eram muito bons profissionais. Então, quando iam para a estante, cada um, olha, o diretor já falava, seu personagem é esse, aquele, você ensaiava e praticamente acontecia a dublagem. Aí eu te digo, normalmente um longa, uma série, né, um filme de série naquele tempo, eu comecei dublando Denis o Pimentinha, aqui. E demorava mais ou menos 15 dias para você fazer um episódio daquele, né? Porque, exatamente, eu fazia o principal, o loirinho, cabelinho. E depois virou Denis outra vez, Denis o Pimentinha, né, que todo mundo conhece hoje, o filme. Então, naquele tempo era assim. Hoje não, hoje você dubla um filme 2 dias, 3 dias, né? Porque o grande avanço da dublagem no Brasil foi em termos técnicos. Né? Uma coisa bacana, Vigiane, foi que você sempre, você vem dessa época dos cortes, né? Do cinema mesmo dentro da dublagem, mas você sempre soube se adequar com a modernidade, né? Você sempre foi se capacitando cada vez mais, sempre é um cara muito antenado com essas mudanças, né? Porque é aquela coisa, né, Luciano? Você hoje já faz aquilo que você queria fazer, né? Estudou, se formou, se aperfeiçoou, né? E eu, na minha arte, né, porque eu sou um ator, né? Primeiro eu sou um ator, hoje eu sou um ator dublador, sou um diretor, sou um radialista esportivo e sou compositor, inclusive, também, né? Faço algumas músicas. Então, você vai se adequando à sua profissão, fazendo aquilo que a arte te introduz, né? Então, ao longo de todos esses anos, eu pude caminhar por facetas diferentes dentro do mundo da arte, mas sempre do lado de representar, né? De poder criar alguma coisa. E a dublagem nada mais é do que a sua criatividade, né? Diante da tela para poder colocar a sua voz, a sua interpretação nos atores que são tão famosos hoje no mundo inteiro, né? E principalmente em desenho animado. Se você quiser, a gente pode falar um pouco disso também. Porque você falou do Denis, né? Que foi um desenho que muita gente acompanhou, década de 80, 70. Primeiro começou com um filme... Denis Travesso. Com um filme de série. Era uma série de, acho que de 23 filmes na época. Aí. Se você está no YouTube, você vai ver Denis, quando foi feito em 1959. O Denis veio para o Brasil em 62 já, dentro da lei, está com obrigação da dublagem. Agora, você tem grandes personagens, né? Até por conta da sua longevidade, você, hoje em dia, as pessoas, lógico que não identificam, acho que alguns até identificam sua voz, isso é uma coisa muito bacana quando eu converso com dubladores, eles contam histórias, às vezes estava no mercado, fui na padaria, estava numa festa com amigos, de repente, opa, alguém pega essa voz, esse tom aí, a pessoa consegue identificar. Você tem muita história nisso, assim. Porque dentro da minha profissão eu fiz personagens característicos, pontuais, né? Personagens, vou dizer a vocês, por exemplo, eu dublei a trilogia do De Volta para o Futuro, o Marty McFly. Ei, doutor, ele falava assim, tal. Quem assistiu a trilogia, e existe também, né, uma coisa que existe o filme antes do De Volta para o Futuro e depois do De Volta para o Futuro, né? Com a tecnologia do Spielberg. Foi uma coisa fantástica. O filme estourou no mundo inteiro. Aliás, nos estúdios BKS, a gente hoje, com o aumento da internet, a gente recebe quase que diariamente fãs apaixonados pela série, pelo De Volta para o Futuro, que questionam outras
gravações e falam, poxa, porque até hoje a sua voz é colocada como uma referência e as pessoas têm um carinho muito grande. Imagino que deve ser muito satisfatório para você tudo isso. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos fãs por esse país aqui que realmente me mandam mensagens, são muito carinhosos, né? Fazem os elogios. Isso pra gente, né? Para nós como atores, principalmente os atores que fazem, a gente é um ator atrás das câmeras, né? Mas também somos atores, né? Atores da voz. E claro que isso pra gente é muito gratificante. Como foi na época o De Volta para o Futuro? Lidar com aquela galera? Eu tenho uma historinha, porque eu acho que já contei para você, se não contei, vou para você sabendo. Quando esse filme estourou, chegou no Brasil, foi uma febre, né? E eu fui assistir. Meus filhos tinham, acho que, 7 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, os gêmeos, o Robson e o Rogério, que hoje estão com 47. Olha quanto tempo faz isso, gente. Eu fui no Cine Comodoro ali, né, ali na Avenida São João, para quem não conhece aqui em São Paulo, avenida famosa ali. E fui assistir o filme, lotado no cinema. Entrei, subi, comprei, né? E quando começou o filme, tinha 2 mulheres na minha frente e umas 4, 5 crianças na minha frente e eu atrás. Quando o filme começou, aí né, veio o filme legendado, e começou as legendas e as crianças queriam entender. Eram crianças pequenas, de 6, 7, 8, 10 anos ali, muitas não conseguiam saber ler ainda. Então começaram a perguntar para a mãe, mas o que ele está dizendo ali? O que ele está falando aqui agora? Aquilo começou a ficar um pouco, para a gente, né, começamos a ficar um pouco incomodados, porque nós não conseguíamos assistir o filme, porque as crianças queriam saber o que estava acontecendo, o que estava escrito ali. Então eu ainda falei para minha mulher, falei, Fia, seguinte, vamos descer, porque a gente não vai conseguir assistir esse filme aqui, com essas crianças enfim. Aí desci, não tinha mais lugar no cinema, acabei assistindo o filme de pé. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, sempre trabalhei aqui com dublagem, aqui na IC na época, e veio o teste para fazer. Olha, vamos fazer o teste aí tal, para fazer a série, a trilogia De Volta para o Futuro. Eu fiz um dos testes, os testes foram feitos em São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as 2 praças mais fortes. Hoje existem várias, né? Mas na década de 80 ali, era São Paulo e Rio. E então fiz o teste, aí fiquei sabendo que tinha sido aprovado para fazer o papel, fazer o personagem. Ele é o Salvador, né? Já não está entre nós, excelente dublador que fez o doutor. E ali fizemos ali o primeiro filme, o segundo e o terceiro lá, a trilogia. No segundo filme eu fiz 4 vozes diferentes, inclusive a voz da filha, ele fazia, né? Quem conhece a trilogia sabe disso. Ele fazia a voz da filha, fiz a voz da filha, um filho meio bobão, a dele, e do pai e ele na série. Muito gratificante, um desafio muito grande para um ator, né? Isso você tem que se adaptar, você tem que mudar a voz, o tom, a interpretação, como a cena pede. Então, para mim, foi um trabalho muito gratificante. Nos dias de hoje, né, com esse assédio todo, imagino que seria uma loucura, né? Sim. Então, hoje em dia, a repercussão, a rede social seria muito grande. Mas eu fiquei muito satisfeito de ter feito o papel, uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida. Então, esse foi um dos papéis. Outros... Você fez o Mickey, né? Fiz o Mickey também, né? Olha isso. Hoje feito no Rio de Janeiro, acho que nem mais está sendo feito no Rio de Janeiro pelo Briggs. Me parece que não, mas tudo bem. Mas você fez o primeiro? Eu fiz o primeiro. Também foi nessa época, foi na década de 80. Nos estúdios também, já IC ou BK? Sigma, isso eu fiz no estúdio da Sigma. E fiz por muitos anos, inclusive dublei o filme, que é referência deles, né, que é o Fantasia, onde o personagem fazia, me parece, ele 50 anos. Enfim, o Mickey, né? Fiz tanto. Desenho, você pode falar aí. Eu fiz o George Jetson. O George Jetson, isso é muito bom. Como que também é outra voz interessante. Estamos aqui para falar do futuro, Jay. Oi, Sr. Widow. Então, vocês não sabem, esta série do Jetsons, eu fiz, eu tinha 13, acho que 12, 13 anos também. Eu fiz o Elroy. Também sendo o Elroy. Anos depois veio a série, o Raimundo Duprá, que fazia a voz George na época,
também não estava aqui, estava morando no Nordeste, e eu ficava imitando o Raimundo. Então me ouviram imitar, falaram, tá chegando a série, você consegue fazer? Eu falei, opa, então eu sou o único, acredito eu, no mundo que fiz o filho e anos mais tarde fui fazer a voz do pai, né? Então, você veja aí que é mais uma marca, né, dentro da minha carreira. É E muito são legal. personagens, né, Vigiane, que marcaram uma geração. Eu tenho certeza que a gente conversando hoje com pessoas, a gente está falando para o Brasil inteiro, pessoas que nasceram ali no início da década de 80, final da década de 70, Jetson, Mickey. Poxa, você está falando com a história mesmo, né? E fiz mais personagens que você vai lembrar aí. Eu fiz o Caco do Muppet Show, sabe? O cara que era sensacional. É uma voz mais ou menos parecida. Ele fazia uma voz mais assim, né? Eu já era mais assim, mais largadão tal, mas ele era uma voz mais assim, que era Pig, que era o sapinho do Muppet Show. Fiz por mais ou menos uns 40 anos. Mas tenho que dar mérito a isso, porque eu era o coordenador da Alamo, dos grandes estúdios de dublagem de São Paulo, na década de 70 também. E o Nelsinho Batista foi o primeiro que fez a voz do Caco. Ele ficava andando pelo corredor, fazendo voz caricata, chegou a série, eu era o coordenador do estúdio, falei, vem cá, faz essa voz para mim no sapinho, deixa eu ver se acabou. E aí ele acabou fazendo, e eu sugestionei ele, né? Falei, ó, faz assim, desse tipo aqui, ele fez a voz, ficou legal, ele fez a primeira série. Depois ele foi embora para o Rio, Nelson Batista, que também já não está entre nós, eu fiz, ele foi para o Rio de Janeiro, fixar a residência no Rio, dublar, trabalhar no Rio de Janeiro com dublagem, e eu comecei, voltou para a Alamo, e eu aí fiz os demais filmes da série do Caco do Muppet Show. E tem outro personagem mais importante tanto quanto esses, que quem sabe, alguns de vocês vão saber, eu faço a voz do Hugo, né? Aquele game show. O Hugo do Game Show, mano. Não sei se você sabe. Sim, pô. Então, também na década de 90, né? Ele fala, Não tem chorando. Esse jogo acabou. Ai, meu pezinho. essa era a voz do Hugo, né, que também fez um grande sucesso no país, um grande sucesso no Brasil. E eu estou trazendo um game mais ou menos parecido com aquele, só com um nome diferente. Zoen, quem sabe a gente vai conseguir botar isso aí no ar, vocês vão saber em primeira mão. Vigiane, eu vou sair para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Orlando Vigiane, só que é o seguinte, eu preciso te explorar, sabe, em respeito ao meu telespectador, eu vou pedir o seguinte, eu não vou chamar o intervalo não, pede pro Mickey chamar o intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Por favor, claro, Cidade na Rede. Dá um tempinho aí que a gente volta já já, tá bom? Esse cara aí tem muita informação pra você. Ei, puto, cadê ele? Legal, voltando ao seu programa Cidade na Rede. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Hoje com Orlando Vigiane. Muitas vozes, muitas histórias para vocês. Vigiane, a gente falava no primeiro bloco de algumas das principais vozes, né, marcantes que você fez, mas tem uma história com o Bodrinho aí boa que você também vai contar pra gente, de uma série que você gravou na BKS. Conta pra gente. É verdade. Eu fazia dublei um grande ator americano chamado Kurt Russell. E ele também tinha a minha idade na época, o Kurt deve ter a idade que eu tenho hoje. E ele fazia uma série chamada As Viagens de Jamie McFeeters. Eu dublava o Kurt Russell, e o meu pai era o Rolando Boldrin, começando a carreira dele, já vindo para São Paulo aqui, mostrando toda a sua competência, uma pessoa maravilhosa. Bom, todo mundo sabe disso, né? As histórias do Rolando tá aí, para quem quiser curtir, né? Sempre a raiz, sempre o caipira, sempre o contador de casos, né? Causos. Exatamente. Era uma pessoa maravilhosa. Começando eu, ainda adolescente, dublando o Kurt Russell, fazíamos a série. E um dia fizemos a série no estúdio lá embaixo, no estúdio 5, do outro lado. Ou no estúdio 3, que os estúdios são numerados, né? O estúdio 3 nós dublamos lá. E um dia nós fazíamos a série junto, como eu disse a vocês, a gente dublava juntos, né? Então eu e o Rolando fazíamos, o pai e o filho, nós tínhamos cenas muito grandes, eu
E um dia o diretor, o senhor Mauri Costa, também falou: escuta, vocês vão ter um intervalo de mais ou menos 1h30. Se quiserem ficar aí fora, depois vocês voltam, tá? E ele falou: ô garoto, eu ainda não comi ainda, vamos tomar um negócio aí e tal. Eu tô estreando o carro da minha mulher, que era o nome da mulher dele, se não me engano. E então eu saí lá, ele tava com fusquinha, azul calcinha, naquele tempo, 1966. O Fusca Zero. Saímos aqui através da Rua Clélia, para quem não conhece. Ela era mão dupla. Subimos e paramos aqui em cima no barzinho ali para ele comer um lanche, tomar um negócio e eu tomar um lá. Aí na hora paramos o carro, ele desceu, ele tomou um negócio, comeu alguma coisa, eu tomei um refrigerante. Na volta, voltamos, entramos no carro, tal, e para dar partida no carro, e nada que a chave não entra, o carro não pega e não vira, e aquele desespero todo, e a gente tinha que voltar para o estúdio, né? Já estávamos há algum tempo fora. Ele: peraí, garoto, peraí, que eu vou sair daqui, porque isso aqui, não vou pedir ajuda ali no posto ali para ver o que aconteceu com esse carro, não sei se tem bateria. O carro é zero, não é possível. Então eu falei: Boldrin, vai lá, eu te espero aqui. Aí fico eu no carro ali olhando, então daqui a pouco olhei para lá e falei: pô, mas eu vim, parece que não tinha redinha aqui nesse carro aqui embaixo. Comecei a examinar o carro, mas a gente veio, andou pouco tempo, né? 5, 10 minutos, andei no carro. Daqui a pouco lá vem ele, atravessa a Rua Clélia, mão dupla. Hoje não, hoje ela é só uma mão. E naquele tempo o ônibus quase atropela o Rolando. Meu Deus, quase ainda estava. Aí volta lá. Sai. O que foi, Rolando? Sai, o meu carro não é esse, meu carro está lá atrás. Esse aqui é outro carro. Ele entrou no carro errado. Só que aquela chave, né, daquele tempo dos Fusquinhas, quem sabe disso, essa é uma chave fininha, ela muitas vezes abria a porta dos carros, né, dos Fuscas, né? Ela entrava e você dava um jeito, ela abria a porta. Ele conseguiu abrir a porta com a chave do carro. E só que quando você bota no contato, ela não vai ligar. É evidente, né? Então, ficou essa história. Acaba eu e o Rolando Boldrin correndo na calçada para pegar o carro que estava lá atrás. Ele entrou no carro errado. Aliás, o carro igualzinho, né? Mesmo jeito, mesmo modelo, da mesma cor. Essa é uma das histórias que eu tive aqui. Aliás, no estúdio, você falou do Rolando Boldrin, né, que é um personagem que muita gente conheceu até fora desse ambiente de dublagem, né, como apresentador, mas muita gente, né, por exemplo, como Lima Duarte. Eu trabalhei com ele. Muita gente. Manda-chuva. Manda-chuva. Muita gente que se tornou, né, grandes atores aí, saíram lá, passaram pela dublagem. Tony Ramos, entre outros, né? Paulo Betti, né? E essa é uma história mais pra frente que eu tenho, se você quiser. Muita gente, você viu. Como é que era o Lima Duarte no dia a dia? Eu era muito criança, né? E o Lima veio só para fazer, na época, o Manda-Chuva, né? Que era um desenho, né? Que ele é muito famoso, eles sabem isso, hein? E ele ficou pouquíssimo tempo aqui, né? Quem ficou pouco... O Osmar Prado, né? Que ficou aqui também, grande ator. Ficava aqui, dublou também comigo aqui, só que o Osmar é um pouco mais velho que eu. E desses nomes famosos, né, todos aqui trabalhando aqui, porque a dublagem era exatamente, vamos dizer assim, uma válvula de escape daqueles que estavam querendo, né, ganhar um dinheirinho e começar a exercitar a arte de ser um bom dublador, né? Então, como atores que eles eram, bons atores, né, como Lima, Paulo Betti, que eu tenho uma história de conto, e começaram também, né, para ter um ganchinho de ganhar uma graninha. Como é que você, Vigiane, vê esse momento da dublagem? Porque você acompanhou uma história muito bacana, né? O surgimento da dublagem, do surgimento enquanto necessidade por conta de lei, da dublagem de uma maneira mais lúdica, de uma dublagem e até, eu lembro, eu em 98, ainda na minha defesa como jornalista, o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um trabalho sobre a importância da dublagem para o desenvolvimento cultural do Brasil, quando a gente falava sobre as pessoas que não sabiam ler, dos semi-analfabetos, dos analfabetos, das pessoas que enfim, que não ouviam, enfim, tudo que não liam, uma série de problemas que davam a obrigatoriedade à dublagem. E hoje ela também passando novamente por uma observação por conta de inteligência artificial, e você sempre presenciando tudo isso de uma maneira muito sóbria, muito tranquila. Bom, a dublagem no Brasil é cultura, né? Ela está inserida diretamente na cultura, como cultura. Então, quando ela surgiu, a gente desse país, na década de 60, no comecinho,
praticamente tinha um elevado número de pessoas analfabetas nesse país, né? Então, ela chegava aos rincões lá do norte e nordeste, né, passando nas TVs, filmes já dublados, né, com histórias contadas, com ficção contadas, com documentários, né? Então as pessoas começaram a ter exatamente a noção do que era, do desenvolvimento da língua, né? Das expressões, né? O que se falava aqui, o que se falava no Nordeste. Então a dublagem abrange esse lado cultural que é tão importante no Brasil de passar essa mensagem, né? Hoje nós temos as redes sociais que estão aí, você assiste filminhos, desenhinhos, todo mundo falando, você acessa isso com a maior tranquilidade hoje, né? Quem tem a condição de fazer isso, tem os streamings, né? Enfim, você assiste tudo que você quer hoje, praticamente. Então, hoje, a comunicação está muito mais fácil do que era quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos de dublagem, né? E, claro, e de agradar o povo, né? Agradar o povo desse país, né? Com personagens famosos. Eu dublei vários atores famosos, como Ken Reeves, Tom Hanks, Michael J. Fox, que eu estou dizendo isso para vocês. Então, foi muito importante, tanto para quem fez, como para quem acompanhou a evolução através dos anos, né, da dublagem no Brasil. Hoje, como você está dizendo, hoje é mais fácil, né? Hoje está aí, hoje é tudo digital, né? Hoje todo mundo faz separado. Grava o seu personagem separado, não tem aquela coisa que tinha que montar, né? Antigamente. A obrigatoriedade de acertar. Exatamente. Hoje o técnico mais ajuda, hoje o técnico, quem faz hoje a operação mais importante hoje é o técnico que está do teu lado. Ele puxa, ele cinca, ele estica um pouco, ele encurta um pouco. Só o diretor dá o toque para ele, isso aqui, ó. Dá uma esticadinha aqui, essa fala ficou curta, faz de novo para mim. Então, hoje, a dublagem hoje é muito mais rápida. Então, é muito mais rápido. E por isso que você tem aí, assistindo em todos os momentos, né? Netflix, Amazon Prime, todos esses veículos que levam as séries, né? Porque tem inúmeras, muita coisa dublada hoje. Então, você escolhe aí. Quem tem TV a cabo, tá? Tem um mundo inteiro. Exatamente. Orlando, qual que é? Eu quero aproveitar, lógico que a gente está dentro dos estúdios BKS, produzindo um Cidade na Rede, a importância dessa casa, né? Por ser a mais antiga, mas também por ser aquela que conseguiu se manter, mesmo diante de um mercado competitivo, de um mercado que se expandiu. Muitas casas abriram nesse meio tempo, muitas casas fecharam e a BKS sempre se manteve. O que você pode falar? Até porque eu sei que você também tem uma relação sentimental. Foi aqui que com 12 anos você começou, né? Claro. A minha relação com essa casa é muito importante. O prédio está diferente, né? Não poderia ser diferente. O prédio era uma casa realmente, né? Um tipo de um sobrado. Hoje não, é um lugar maravilhoso, com vários corredores, vários estúdios. Você vê aqui, esse estúdio é enorme, né? Vocês conseguiram fazer aqui, é muito legal. E eu comecei também nesse estúdio aqui, fazendo as minhas séries. Então, essa casa, para mim, é muito importante na minha vida, na minha relação pessoal como ator, dublador. Eu sempre tive muita amizade com a Pierângela, que é a dona, né? Gostif, por isso que chama-se BKS. Hoje a doutora que mantém, junto com a filha dela, né? A Daniela. Aliás, um beijo carinhoso para a Daniela, que faz tantos anos que eu não vejo a Daniela, mas sei que ela está muito bem. Isso é o mais importante, né, Dani? Via Franca aqui, que é a irmã da Pierângela. Enfim, toda essa amizade acabou ficando. Então, é uma relação de família que eu tinha e que eu tenho ainda com eles, né? Então, sempre me receberam muito bem. E eu tenho aqui, cada vez que eu entro aqui, nossa, meu coração volta lá atrás, quando eu tinha 12 anos de idade. E quando eu estou em casa hoje, assistindo com meus netos, que eu tenho 7, viu, pessoal? Pequenininhos, assistindo o desenho, e às vezes eu vejo o Elroy falar lá, eu falo, olha, é o vovô que está falando lá com 12 anos. Já pensou você ouvir a sua voz com 12 anos de idade hoje, se você tiver 40, 50, 60? Você não vai lembrar, né? Eu não, a minha está lá. Então, isso para mim é muito legal, né? Me faz bem isso, né? Pro meu íntimo faz bem, né? Eu me ouvindo lá, falei, meu Deus, mas que voz fininha que eu tinha. Que era uma voz de criança, né? Então, e os meus netos não acreditam, não, vovô, não pode falar mentira. Eu falo, mas eu não estou mentindo. Aí você tem que dar uma canjinha mesmo já. Mas não tem jeito, não tem mais jeito. Vigiane, a gente está caminhando para o final, mas eu não posso deixar de falar de uma
uma coisa muito importante, porque o Vigiane, a gente falou muito sobre dublagem, aliás, ele tem que voltar para falar mais sobre dublagem aqui com a gente, mas eu tenho que falar sobre também esse seu amor pelo jornalismo esportivo, pelo rádio. O Vigiane, em 98, ainda como estudante de jornalismo, ele me abriu a primeira porta na Rádio American Sat para que eu pudesse iniciar a minha carreira como jornalista, e eu devo a ele 5 Copas do Mundo que eu pude realizar e acompanhar. Eu sei que tem muito na essência da sua generosidade, no seu olhar, não vou nem falar assim, você deslumbrou tudo o que aconteceu, mas você pôde ser muito generoso de dividir aquele momento e dar uma oportunidade a um jovem. Futebol sempre foi algo muito na sua vida também, você sempre foi um apaixonado. Sempre fui. E teve, né, essa coisa sempre muito de também gostar de futebol e trabalhar com futebol. É muito rápido, mas essas suas colocações são importantes para você que está em casa acompanhe, mas eu não fiz mais nada do que a minha obrigação, como pessoa, como ser humano, como dar oportunidade de quem quer fazer aquilo que gosta. Eu consegui uma oportunidade fazendo aquilo que eu gosto, eu sempre gostei de futebol, jogo futebol até hoje, acredite você ou não, brinco até hoje, num grande clube aqui de São Paulo. Então, esse sempre teve nas minhas raízes o futebol. Eu quase fui profissional de bola. Então, paralelamente, eu sempre joguei futebol na minha vida e quis trabalhar com futebol, consegui trabalhar com futebol. Trabalhei num programa muito importante que chama Desafio ao Galo, os mais antigos vão saber disso. E lá eu também convivi, e outro dia ele me agraciou com elogios muito legais para minha pessoa, que é o Thiago Leifert. Começou lá no Desafio ao Galo, começou comigo, eu narrando, e ele fazendo as reportagens, ele tinha 16 anos de idade. Então, é muito interessante isso. Mas se as 5 Copas do Mundo que você diz, Luciano, não foi eu que te dei a oportunidade, foi a sua competência que te levou a fazer isso aí. Então, você esteve presente nessas jornadas porque a sua competência como profissional, aquilo que você fez, se formou, se aperfeiçoou, foi atrás, isso é o mais importante que todo mundo deve fazer. Você, quando tem a chance, você tem que mostrar a sua capacidade para poder tirar alguma coisa, levar para que lá na frente você possa falar isso que o Luciano está falando para mim hoje. Mas a minha condição foi Deus me colocou lá e falou, você dá oportunidade para esse rapaz, tá bom, mas ele venceu pela competência. Então isso é que tem que ficar registrado para que todos possam conhecer as histórias. E eu, dirigindo Edson Arantes do Nascimento, Pelé, trabalhou comigo aqui, trabalhou do meu lado, dirigi um filme com ele, aqui, braço cruzado comigo, falou, baixinho, quando tiver que falar, você me dá um toque e tal. Falei, tá bom, Pelé. Outro que eu dirigi, o Paulo Betti, que começou comigo, um grande ator da Rede Globo hoje, vários filmes, várias peças, começou comigo, fazendo um teste comigo lá na Álamo, em 77. E eu aprovei o Paulo Betti, ele já saiu fazendo os dubladores, dublou. O primeiro filme que ele dublou, Alain Delon, para mim, no longa-metragem. Paris está em chamas. Então, você veja bem, e o Paulo foi lá, reconheceu, voltou anos depois, me cumprimentou, e hoje é um grande nome do cenário brasileiro, tanto do teatro, como de novelas, como de filmes, né? Então, isso é um orgulho muito grande. E a Xuxa está aqui também comigo, dirigi a Xuxa, Celulari, dirigi Tarcísio Meira, eu dirigi, porque a Álamo fazia as dublagens dos filmes nacionais, né? Então, quando tinha os grandes filmes nacionais, eles vinham dublar aqui na Álamo. E eu já era o diretor, coordenador na época. Lá eu comecei com 25 anos de idade. 1975 comecei na Álamo. Então, foram coisas que foram marcando a minha vida, a minha carreira, com tanta gente famosa. Quer ver um outro famoso que tivemos juntos com o Fernando? Galvão Bueno. Quem quiser, entra lá no YouTube, você vai ver lá o Galvão Bueno, como é que ele começou? Num teste, junto comigo, eu e ele. Passamos os dois no teste. Aí fomos os testes no dia seguinte, na rádio ao vivo, e ele falava, todo nervoso lá, eu falei, Galvão, não, tem que fazer o teste lá ainda. Aí ele foi lá, fez o teste de comentarista, até viu o teste, e eu fui para fazer como repórter, né? Ele seguiu o caminho dele, realmente maravilhoso, né? Um abraço para o Galvão. E por quê? Porque é bom, porque teve competência, né? Porque fez aquilo que gosta, né? Então as pessoas precisam respeitar isso aí, né? E eu fui por outro lado. E voltei anos mais tarde para fazer o futebol, porque eu também queria fazer futebol. Então, na minha vida, sempre tive cercados por todos esses lados. A área artística, que é o lado do ator, dublador, de diretor. Eu fui durante 23 anos num grande estúdio aqui de São Paulo. E hoje estou mais freelancer, né? Mas ainda com os meus projetos, caminhando aí para poder fazer coisas mais positivas. E
trazer todo aquilo que eu gosto do meu talento ainda. Deus me permita poder concluir todos esses projetos que eu almejo ter aí pela frente. Maravilha, maravilha. Orlando Vigiani, olha, você tem que voltar para contar, inclusive, novos projetos. Estaremos marcando outras datas, que você tem muito conteúdo. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente e só falar obrigado. Em nome da arte, em nome da cultura, em nome daqueles que acreditam numa televisão maravilhosa, uma televisão feliz. Você é um cara que exala felicidade naquilo que você faz e por conta disso o talento te leva a entregar tanta coisa boa. Muito obrigado e obrigado de estar aqui presente e obrigado pela sua obra, que é maravilhosa. Eu que agradeço, Luciano, essa oportunidade. A gente já não se via há algum tempo, né? Foi uma surpresa a gente se encontrar aqui no corredor há alguns dias atrás e realmente eu fico muito envaidecido e agradecido por esse convite, de saber que você está tão destacado dentro da sua área, que você queria fazer, você vem fazendo bem. Sei que você tem outras coisas por fora, que você ainda é um profissional que está atrás, que está trabalhando muito, ligado ao esporte também. Eu sei disso, isso é muito importante. Então eu fico muito agradecido, muito envaidecido. Olha, se você precisar de mim, estarei à sua disposição para a gente poder esclarecer e falar mais alguma coisa sobre essa arte mágica que é a arte da dublagem. A dublagem que é a dublagem viva, tá? E hoje estamos aí trabalhando para poder ter uma lei que nos favoreça, né? Para que nossos trabalhos não sejam simplesmente tirados nossos, colocados as nossas vozes em diferentes personagens, que é o que a inteligência artificial faz. Então, mas isso é um ponto importante. A inteligência veio para ficar, a inteligência veio para ajudar o mundo, e também tem coisas que a inteligência artificial pode fazer diferente, né? E na nossa área, ela também está interferindo bastante. Então, nós queremos uma luta pela dublagem viva. Boa. Ela vai sempre continuar assim. E esperamos que os nossos políticos, né, esses grandes políticos que a gente tem nesse país, possam realmente se encarregar de trazer essa lei que nos favoreça, que nos proteja e que nos dê condição de poder trabalhar ainda um pouquinho mais dentro daquilo que a gente gosta de fazer, que é a arte mágica da dublagem. Vou deixar o meu Instagram para você. Boa. Se quiser se comunicar comigo, por favor, é Orlando Vigiani só. Meu Instagram. É isso? O meu amigo. Isso, Orlando Vigiani. Vigiani com 2 Gs. G-G-I-A-N-I. Orlando Vigiani. Quem quiser entrar em contato, me convidar para uns bate-papo, aí seria interessante a gente marcar e poder levar para você até a sua cidade, seu estado, muita coisa boa. Obrigado, Luciano. Que Deus abençoe sempre. Maravilha. Orlando Vigiani. Gostaram? Eu também gostei demais. Muitas histórias e assim o nosso programa Cidade na Rede mais uma vez. Chegando ao final, e eu volto semana que vem com mais um personagem e com mais histórias. Valeu, galera. Valeu, Brasil.